Fala galera, beleza? Bem-vindos a mais um vídeo do canal, tô muito feliz que vocês estejam comigo novamente. E no vídeo de hoje eu vou trazer um vídeo muito bacana, eu acredito que muita gente tem essa dúvida, né? Que tá principalmente começando aí com o Google Ads, a plataforma do Google Ads. Eu vou mostrar pra vocês como otimizar uma campanha depois dos 15, 20 dias, tá? As principais métricas que você deve olhar, o que você deve se atentar, o que você precisa cortar nesse início. Muitas pessoas perguntam, mas agora eu subi a campanha, passou um tempo, o que eu preciso fazer para poder otimizar aí a minha conta e os meus anúncios ficarem melhor, tá? Então, eu vou otimizar uma campanha com vocês na prática, eu vou mostrar para vocês o que eu analiso sempre dentro dos anúncios aqui, para mostrar para vocês como que funciona, fechou? Então, bora para a tela do meu PC, mas antes de mais nada, se inscreva no canal, deixa aquele like, que isso me ajuda demais a trazer conteúdos como esse aqui pro canal, fechou? Bora para a tela do meu PC. Turma, vamos lá. Primeiramente, eu quero mostrar para vocês essa campanha aqui, tá? Essa campanha aqui, ela é uma campanha... Ela não é recente, mas ela já foi otimizada algumas vezes, mas ela tá precisando de umas otimizações. É sempre importante, o primeiro passo, né, você ter dentro das campanhas as nomenclaturas para você entender e saber o que tá funcionando ou não para qualquer coisa que você mudar, enfim, você ter isso bem controlado. Então, geralmente, a gente começa a olhar os últimos 14 dias, tá? O jeito certo de você otimizar a campanha é você entrar campanha por campanha, tá? Eu vou fazer isso, só que com vocês eu vou mostrar em apenas 3 campanhas ali, porque senão o vídeo vai ficar muito longo, eu posso de repente até trazer uma live e falar sobre isso aqui, tá? Mas primeiramente a gente vai otimizar essa campanha teste 26/6 aqui, né? As datas são as datas referente à última otimização, tá? Então é importante que você se atente a isso. Cada conta, cada otimização que você faz, tende a você fazer alguma otimização. Por exemplo, a gente percebe que tem campanhas aqui, tem dias aqui que a pessoa colocou aqui e faz tempo que não foi otimizado. Então já é um ponto interessante. Isso serve para tanto como quando o cliente entra na casa, como também as tuas campanhas que você vai analisar nos seus clientes, tá? Então vamos lá. Primeira campanha que a gente vai entrar aqui, a gente tem que analisar de forma geral as seguintes colunas: o custo, os cliques, o CPC, a taxa de impressão de primeira posição e superior, o tipo de estratégia de lance, taxa de conversão, conversão e custo de conversão. O que acontece? A aba custo é o quanto que essa campanha, nesses 14 dias, investiu. Então eu sei que essa campanha aqui é uma das campanhas que mais está investindo, ou seja, ela, por mais que ela está com o mesmo valor por dia, pode ser que algumas vezes ela superfaturou. O Google acontece muito isso, e a gente vai entender isso depois na prática. A quantidade de cliques que essa campanha teve, o CPC dela, então a gente percebe aqui que já tem um CPC altíssimo, então é uma campanha bem cara, a gente vai entender depois o porquê. A grande maioria das vezes ela tá ganhando na parte superior, mas na primeira posição ela tá perdendo alguns leilões, tá? Então, abaixo de 30% a gente entende que é uma porcentagem baixa para o mercado. Maximizar conversões, então aqui a gente entende que é uma campanha que ela está gerando contatos dentro da landing page, por isso maximizar conversões. Aqui tem um ponto muito importante: a diferença entre maximizar conversões e maximizar cliques, né, que são as duas que você consegue estar utilizando. Geralmente, quando eu quero que a pessoa faça alguma ação e eu quero que ela converta, tanto em vendas, que nem um e-commerce, ou como um contato no WhatsApp, é ideal que você trabalhe com maximizar conversões. Agora, se eu quero levar o máximo de pessoas para dentro do site, eu sempre vou usar maximizar cliques. A campanha ela tende a performar melhor. E se eu estou trabalhando dentro de um e-commerce que eu preciso que a pessoa venda, todas as campanhas vão ser subidas com maximizar valor da conversão. Eu até posso trazer um vídeo aqui para vocês explicando esses termos, mas não quero me alongar tanto, mas basicamente é isso que a gente vai analisar. Então, todas as estratégias de lance aqui, baseado no que a campanha está rodando, menos essa de branding aqui, ó, que pelo que eu estou percebendo, né, é uma campanha que a gente deve se atentar e a gente deveria mudar a estratégia de lance, tá? A gente ia pagar um CPC bem mais barato, beleza? Mas a gente está falando dessa primeira campanha e vamos lá então. A gente teve 46 conversões. Essas conversões aqui é basicamente os contatos no WhatsApp durante esses 15 dias. O que a gente vai fazer agora? Primeira análise feita, a gente vai entrar dentro da campanha. A gente vai vir aqui em visão geral e a gente vai entender algumas coisas aqui dentro, tá? Como, por exemplo, o custo, tá? A gente vai entender também a parte de cliques, né? E a parte de CPC, tá? Que tá aqui, ó. Então aqui a gente vai entender algumas coisas. Então a gente pode perceber que o CPC, ele teve uma queda aqui, então a gente pagou um CPC barato, mas daqui a pouco, depois ele começou a aumentar ali do dia 1 em diante. Então ele começou a aumentar, ele teve uma queda, começou a aumentar de novo. Então o que a gente entende aqui? Tem alguns termos aqui que não estão fazendo sentido com a conta,
né? E a gente precisa negativar, tá? Mas a gente vai entender mais a fundo depois. Mas é sinal que o CPC, ele realmente ele veio aumentando. Então aqui eu posso trabalhar e ver de repente o mês de junho inteiro, é interessante ter essa métrica. Ó, por exemplo, ele está oscilando bastante, ele não está tão consistente, ele teve uma queda, mas é um CPC que está oscilando bastante e só subindo, né? Então ele saiu aí de basicamente 3, né, para quase R$ 4, R$ 5 em alguns dias, né? Então se a gente comparar com o mês passado, é interessante que você também faça a comparação do mês. Ó, sempre manteve nessa média, né? Teve alguns dias que ele não investiu, mas ó, na faixa aí vem subindo bastante esse CPC. Beleza, voltando aos 14 dias. Então a gente entende que o CPC tá caro. Uma das métricas mais importantes que você deve se atentar dentro do Google Ads é realmente o CPC, tá? E os valores de conversão barra custo, que é o ROAS, né? E também a taxa de conversão. Isso aqui são pontos que você deve se atentar bastante, tá? Então a gente está analisando aqui o CPC. Vamos entender a questão de cliques, tá? Então cliques, pode ver que ele teve uma queda, então isso justifica o aumento do CPC, né? Então ele saiu de 20, 25 cliques para basicamente 18, 3, 4 em alguns dos dias, tá? Então, enfim, a gente sabe que tem alguma questão de termo aí que a gente precisa trabalhar. E o custo teve alguns dias que ele superfaturou? Vamos ver. Não, a princípio não, né? O custo ele está investindo, é uma conta que está investindo R$ 70 por dia. Teve aqui que ele superfaturou R$ 15, normal, o Google sempre vai fazer isso, só que depois ele tenta compensar em algum dos dias, né? Por exemplo, aqui, ó, que ele investiu 66, então ele acaba compensando depois, tá? Um ponto muito interessante, a gente nunca leva em consideração uma otimização na segunda-feira. Nunca faça uma otimização na segunda-feira, porque o final de semana sempre é ruim. Indiferente. A gente nunca se baseia pelo final de semana. A gente sempre tem que estar se baseando pelos dias de semana, tá? Então isso é um ponto importante para vocês aí também. Vamos ver a questão do mês passado aqui, como é que foi a questão dos investimentos. Ó, teve dias que ele superfaturou bastante, ó, 95, enfim. Tá? Então a gente sabe que é uma conta aí que essa campanha em si tem algumas coisas que dá para otimizar, tá? Então o CPC tá alto, né? O ideal é a gente baixar esse CPC e o custo ele tá superfaturando, então tem dias que ele até, provavelmente ela deve ter alguma configuração nessa campanha aqui que tem dias, né, domingo e sábado que baixa o orçamento, tá? Normal, isso é bem tranquilo. Show. O que a gente vai fazer agora? A gente vai dar uma olhada nos termos de pesquisas, tá? Ah, Pablo, mas eu coloquei as palavras-chave, tudo certinho, mas gente, por mais que você colocou as palavras-chave, se ela não tiver otimizada, no início você sempre vai usar a palavra-chave ampla para você entender e a conta entender. A partir do momento que você começa a ter dados, você tem que analisar os termos de pesquisas, porque às vezes dentro de uma frase ou dentro de uma correspondência ampla vai aparecer termo que são caros e pode estar prejudicando o seu CPC, que não fazem sentido com o seu negócio. Ainda mais quando você usa a palavra-chave ampla, tá? Pablo, como que eu sei disso? A partir do momento que eu entro aqui em termo de pesquisa, eu já começo a entender se eu botar um termo aqui que não contém uniformes, por exemplo, que não tem nada a ver com o cliente. Corta-vento personalizado. Meu cliente não faz corta-vento. O CPC é 3,30. Então aqui eu já investi R$ 16. Se eu pegar todas essas palavras-chave que a gente tem aqui, corta-vento, jaqueta personalizada o cliente faz, bojaco personalizado empresa, esse aqui ele não faz. Fábrica de jaqueta que faz, fleece personalizado. Se eu pegar essas daqui, por exemplo, eu já tenho aqui quase R$ 30 aqui que investiu, que a gente poderia ter economizado. E o CPC 3,85. Então pode ver ó, que o fleece é um CPC de 3,98, o corta-vento 3,3, o bocage aqui ó 2,85, até que tá baixo. Enfim, são palavras-chave com valor alto que se eu tivesse tirado ou excluído elas, eu poderia ter melhorado. Isso eu tô falando dessas palavras-chave aqui. A partir do momento que eu abro aqui, eu tenho mais palavras, mais termos, né? Então vamos lá, o que a gente vai fazer aqui? A gente vai pegar, vamos tirar aqui o termo de pesquisa uniformes e a gente vai dar um clique aqui para cima para ele me classificar das maiores palavras-chave até as mais baixas, né? Então, por exemplo, olha só que interessante. Carlice Tijucas, uma palavra-chave que a gente não precisava ter usado, mas nosso anúncio acabou aparecendo por ser uma variação aproximada. Mas olha só, o CPC de R$ 12 acaba estourando, então essa aqui a gente não precisa. Camisa personalizada, a gente precisa. Produção de uniformes, precisa. Rosecar confecções, não faz sentido, a gente tem que cortar. Uniforme Joinville, beleza. Moletom faz. Aí a gente começa a analisar. Gente, aqui não tem como, vai ter que ser manual, tá? Então você pode também classificar aqui no filtro, né? Você pode vir aqui em conversões, você pode vir aqui tá aí em conversões, perdão, atributos. Opa! Performance, perdão.
E você pode vir aqui em CPC médio, eu posso botar maior que, de repente, R$ 3 ou R$ 5. Vamos botar aqui, aplicar. Então ele só vai me dar as palavras-chave maior que R$ 5. Então aqui a gente começa, ó. E é mais fácil para você filtrar. Tem 26 palavras-chave acima de R$ 5. Aí a gente começa a filtrar. Tem palavras-chave que não adianta, né? Mas, por exemplo, ó, Caris Tijucas, Rosecar Confecções, que não tinha selecionado antes, né? É mais fácil para você otimizar, mas aqui vai ter que ser manual, tá? Um detalhe, você sempre tem que se atentar e ver também se não tem conversões nessa palavra-chave aqui, tá? Então, por exemplo, essa Rosecar Confecções, eu tô tendo aqui um CPC de R$ 8 e não teve nenhuma conversão. Não faz sentido, tem que cortar, tá? Então aí você começa a trabalhar com corte de palavra-chave para otimizar a sua conta, né? Então a gente vai fazer na prática aqui, ó, fábrica de jaqueta em Santa Catarina, ó, bocage personalizado, ó, já corto fora, não faz sentido, o cliente não faz. Uniforme dry fit, o cliente não faz, né? Uniformes professora, jaqueta puffer personalizado, o cliente não faz. Uniformes Floripa, beleza. Que já está adicionado, inclusive, né? Fábrica de jaqueta. Então, por exemplo, já são 4 palavras-chave que não faz sentido a minha conta aparecer. Então, eu venho aqui, adicionar como palavra-chave negativa. Aqui eu boto a nível de campanha sempre, tá? E eu sempre vou negativar em correspondência em frase. Salvar. Pronto, já fiz uma otimização de palavra-chave aqui dentro dessa campanha específica. Depois, eu posso também analisar a questão de performance do canal, né, se eu tiver uma campanha de PMax. Mas, por enquanto, como é uma campanha de pesquisa, geralmente é isso que eu vou otimizar, tá? Então, eu vou fazer primeiro uma análise, vou entender o porquê, e aí eu vou fazer essa otimização de palavra-chave. Então, essa campanha específica está otimizada. É uma otimização leve, até porque tem pouco tempo que a campanha está rodando, né? Depois da última otimização, então é basicamente isso que eu vou fazer. Até que eu vou vir e vou atualizar. A última otimização foi do dia 7/7. E eu vou vir aqui e vou salvar. Fechou? Perfeito. Agora, eu vou fazer a mesma coisa na outra campanha. Então, a gente vai pegar essa campanha de São Paulo, né? Vamos entender o que está acontecendo aqui nela, tá? E vamos lá. Então, pegar os últimos 14 dias. Ó, é uma campanha que eu tô com CPC até que bom, muito melhor. Tô ganhando mais leilões, né? A minha primeira posição lá em São Paulo tô perdendo, né? Conversão teve mais conversão, o custo de conversão também tá melhor, R$ 6 a menos, tá? E investiu menos também, né? Obviamente. Beleza, vamos entender a fundo essa campanha. Então, visão geral, CPC. Ó, a gente pode perceber que o CPC ele está estável, até inclusive baixando, é uma campanha que dá para escalar. Por quê? Se eu tô com o CPC estável nos últimos 15 dias, eu posso aumentar o orçamento tranquilamente e fazer o monitoramento. Mas ó, pode ver que o CPC está bem bom, bem estável. É uma campanha que eu posso subir de R$ 70 para de repente 20%, né? De repente aí uns R$ 100 para arredondar, enfim. Tá? Então sempre vai subindo dessa forma. Questão de cliques também, teve aqui final de semana, né? Vai baixar do orçamento, ó, bem certinho, é baixar do orçamento, tá? Então, depois ele seguiu firme, depois baixou o orçamento novamente. Isso se dá com a questão dos orçamentos. É uma campanha que ela superfatura bem pouco, então é uma campanha a princípio muito boa. Vamos dar uma olhadinha nos termos, que a gente pode melhorar ainda mais. A gente pode escalar, subir o orçamento, mas vamos dar uma olhadinha nos termos, tá? Vamos lá. O que a gente encontra aqui? CPC médio. Vamos classificar aqui o CPC médio. Boa. Então lá, uniforme São Paulo, bobojaco, uniforme o cliente não faz, é uma palavra-chave que dá para tirar. Uniforme bordado ele faz, fábrica de uniforme escolar, beleza. Então, por exemplo, esse bobojaco aqui ele não faz. É interessante perguntar pro cliente, né? No caso meu aqui eu perguntei, ele não faz. Então teve algumas coisas aqui, ó, uniforme de vôlei personalizado, ele não faz para esporte, tá? Jaqueta puffer. Até dá pra deixar, tá dentro. Única autêntica, ó, essa aqui ele não faz. Então, assim, você começa a fazer os cortes nas palavras-chave que acabam gastando. Se a gente for pegar aqui, ó, só de palavra-chave, de outros termos de pesquisa, R$ 167. Tá? Então, assim, é importante você ter isso bem alinhado, essa otimização. Então, você faz esses cortes, né? Depois eu vou olhar mais a fundo, mas só para vocês entenderem como que funciona a questão de otimização. Adiciono palavra-chave como negativa, campanha, correspondência em frase e salvo, tá? Então, já excluiu da conta. Então, é dessa forma que você faz uma otimização numa campanha que só roda a rede de pesquisa, por exemplo, tá? No início, vocês vão rodar bastante a rede de pesquisa, né? Depois que, conforme você for escalando, vocês vão subindo outras campanhas, PMax, Display, mas essa é a otimização mais básica que você deve fazer e cuidar bastante do cliente, tá?
nesse sentido. Outro ponto também que vocês devem se atentar, tá? É aqui dentro da própria campanha. É importante que vocês analisem a questão das IAs agora. Então, eu sempre recomendo que vocês desativem algumas questões aqui e analisem algumas questões. Por exemplo, sempre verifica as metas de conversão, se está dentro. Então, por exemplo, todas essas metas aqui é o que eu utilizo, então sempre confirma isso, né? Padrão de conta, eu já deixei. Maximizar conversões, então nesse caso aqui é o ideal, tá? Aqui para baixo, otimização de recurso de IA, você sempre desativa, às vezes ele pode vir ativado, sempre desativa, não faz sentido, caga a campanha inteira, tá? Então pode desativar. Aqui em locais, tá? Você sempre vem em opção de local, se você trabalhar com geolocalização, sempre troca para a presença de pessoas que estão nos locais incluídos ou que frequentam a área, tá? Então sempre deixa selecionada essa aba aqui, salva, tá? É muito importante que você deixe isso otimizado, beleza? Se não é uma campanha de marca, o que é a campanha de marca, Pablo? É quando o meu cliente digita a marca dele. Eu não estou anunciando para a marca dele, então eu tenho que fazer a negativação de marca, tá? Então você vai vir aqui em marca e vai desativar ela, tá? Bem tranquilo. Então é isso que você deve ficar de olho atento aí na hora de subir uma campanha, beleza? A questão de site também é muito importante. Você precisa que o seu cliente tenha um site rápido, porque isso tudo ajuda no EdRank. Eu já tenho um vídeo aqui sobre EdRank onde eu expliquei essas questões. Essa pontuação de otimização, a gente não liga tanto. É ideal que fique acima, né? Mas não vai afetar tanto as suas campanhas como o EdRank, por exemplo. Então, é ideal que você tenha palavras-chave bem otimizadas, termos de pesquisas bem otimizados, o anúncio em si bem otimizado. Até você pode vir aqui em recursos, né? Você pode também fazer alguns cortes de recursos que não estão fazendo sentido. Então, por exemplo, posso chegar aqui e dar uma analisada nos recursos. Por exemplo, a frase em destaque. Eu vejo aqui que eu estou com um CPC muito caro em algum desses recursos. Eu posso vir aqui e desativar. É bem tranquilo, tá? É ideal que você faça também essa otimização de recursos, porque isso tudo ajuda a baratear a tua campanha e otimizar a tua campanha também. Fechou? Site links aqui também, ó. Tem um site link aqui de R$3 de orçamento. Posso vir aqui desativar. Então é interessante que você faça essa análise também. Fechou, gente? Bom, pessoal, esse é o vídeo. Espero que vocês tenham gostado, né? Eu mostrei na prática como que você faz uma leve otimização de campanha no Google, tá? A gente sabe que é bem desafiador. O Google precisa de tempo para ter métricas e tudo mais. Mas quando você trabalha com campanha de rede de pesquisa, depois eu posso também trazer uma campanha de Performance Max, display como que você deve analisar, principalmente Performance Max. Mas é uma campanha básica para você que está iniciando. Essas são as otimizações básicas do básico que você deve fazer, que já vão ajudar muito no resultado do teu cliente, fechou? Espero que vocês tenham gostado do vídeo, se inscreva no canal e até o próximo. Valeu!